Bom, vocês sabem que o Brasil, com todos os problemas econômicos que nós temos, ele ainda se supera em cosmética, embelezamento, produtos de higiene, perfumaria. Nós somos, nesse aspecto, os maiores consumidores, né? E, de presente, nós recebemos a linha Jeunesse, que conta com suplementos, com nutracêutica, eu vou explicar para vocês o que significa cada um, e essa riqueza que nós temos na mão, que chama-se Luminesse e o Ageless. O Ageless, gente, que abriu, que deu essa abertura para a gente, e é bárbaro. E aquilo, ele se vende, não conheço ninguém que fique insatisfeito com o Ageless. Então, eu queria explicar uma coisa para vocês, e eu vou aproveitar durante a palestra, já vou tirando algumas dúvidas. O Ageless, gente, ele é um argireline, ele é um tensor, ele desestabiliza a contração muscular. Então, ele está em torno de 12%. Fique claro isso. A gente costuma formular em farmácia de manipulação um Ageless, na realidade o argireline, a 3%. Para quê? Para que ele faça um trabalho em 3 meses. Só que o nosso produto faz em horas. Pele mista é bárbaro, pele oleosa, melhor ainda, porque os poros estão gigantes para recebê-lo. E a pele seca, uma dica: dê uma umedecida no rosto e passe o Ageless, que você vai ver que a penetração é maior. É um efeito Cinderela, chamamos efeito Botox porque é um efeito que a pele, ela estica, ela firma e ela realmente some com as ruguinhas finas. Adoro ela no pescoço, você pega 3 dedinhos, o meu está aqui, meu Ageless, você coloque no pescoço, e sempre tendo cuidado de ficar numa posição estática e sem mímica por uns 5 minutos. Tem caso de pessoas que falam assim, fui apresentar para uma cliente e não pegou, ela não gostou, deve estar com a pele muito seca, dá essa umedecida, e depois, é um efeito Cinderela, se ela tiver que ir para alguma festa, alguma coisa assim, use sempre uma máscara, um pancake, uma base, nunca muito oleosa, porque não é interessante, ela vai perder aquilo. E sempre com pó por cima. Coloque sempre um pozinho. Ela vai numa festa, começou a dançar, pode colocar o pozinho para secar aquela pele e permanecer com ele mais tempo. Tá bom? Tem gente que fala para mim, eu usei e ficou branquinho. O branquinho é salicilato de sódio. É o sal que faz o argireline manter o seu efeito. Não se preocupe, umedeça um pouco a pelinha para tirar aquele efeito branquinho. Não está errado, tá? Tem gente que fala, eu acho que está errado, eu botei de mais ou de menos. Gente, de mais ou de menos, tem gente que usa um sachê, tem gente que precisa de 2, tá? Para você conservar, lacre bem, enrole ele bastante, que com o ar, ele resseca. Então, feche bastantinho, com durexzinho, com clips, e aí você consegue mantê-lo, tá bom? E eu acho que todos vocês estão tendo, assim, uma belíssima experiência com o Ageless, porque não tem como não ter. Ele se vende, tá certo? É um produto barato e que satisfaz a todos, tá bom? Eu vou falar um pouco agora da nossa menininha dos olhos, que é a nossa linha Luminesse. Bom, só para vocês entenderem uma coisa, pela nova Sociedade Americana de Medicina Dermatológica, o envelhecimento começa a partir dos 20 anos. Aos 20 anos, é a época que a meninada está nas baladinhas, então, eles não dormem o suficiente, nós temos que dormir de 7 a 8 horas. A alimentação também deixa a desejar, nós precisamos de vitaminas, verduras, legumes e tudo mais. Nessa época, se faz necessário, uma menina de 20 anos, por exemplo, ela já tem que estar fazendo uma vitamina C, uma vitamina E, e ela tem que estar fazendo o protetor solar, tá certo? E olha que loucura, o processo de envelhecimento, já com os 20 anos, você já tem que estar tomando cuidado. Aos 30, a gente tem queda de colágeno. Uma menina de 20, eu já recomendo que ela esteja fazendo um Naara e um protetor solar. Dependendo da pelezinha dela, ela pode optar por um gel, um creme ou um com cor, que são bárbaros.
Quando a pessoa chega aos 30, já se faz necessário o colágeno. Olha o Nara aí, pessoa de 30 anos tem que usar o Nara, tem que usar um protetor solar, tá certo? Aos 40, já se faz necessário os ácidos. Olha o cleanser, ideal. Não que uma pessoa de 30 não precise, mas aos 40 se faz necessário. Você está fazendo, e a nossa linha de antioxidante, que são bárbaros, tá? Quando você chega aos 50, que tem uma baixa hormonal, aí eu vou falar para vocês, tem que pegar a galera toda, você tem que usar toda a linha que a gente tem. E para isso a gente tem os nossos fatores de crescimento, nós temos o nosso gel sabonete, vou falar um pouco dele. O cleanser, cleanser em inglês significa limpeza. Então, o que ele faz? Ele purifica a pele, ele tem como composição o ácido glicólico, que é extraído da cana-de-açúcar. Se você pega um cliente que fala assim, eu tenho alergia à cana-de-açúcar, pode ter uma irritabilidade com ácido glicólico. Ele é um alfa-hidroxiácido, tem o poder de rejuvenescer, de clarear, tá certo? E de tirar a oleosidade, excelente para acne. Você tem o ácido retinóico, que é uma vitamina A ácida, que quem já não ouviu falar em Vitanol, em Retin, em algum produto de pele, ele trabalha a síntese de melanina, ajuda no clareamento, é um rejuvenescedor. Quem já não ouviu falar em Vitanol, em Retin, em algum produto de pele, ele trabalha... E eu acho ele maravilhoso que vocês tenham esse conhecimento. O ácido salicílico, excelente também para oleosidade, para acne, para comedão, para toda essa pele que esteja oleosa. O aloe vera, que é a babosa, que é anti-inflamatório, aumenta a oxigenação no sangue. Então, você vê o composto que ele é. Recomendo para pele oleosa, recomendo para pele acneica, recomendo para poros abertos, recomendo para foliculite de barba, atenção homens, recomendo para foliculite de virilha, atenção meninas, e quem tem foliculite no bumbum, pode até tomar um banho com cleanser, tá bom? Aquela coisa de, eu vi em algum lugar que se lava com água morna. Gente, você lava da maneira que você quiser. Seja água fria, seja água morna, porque você vai para algum lugar que não tem água morna, não vai usar o cleanser? Não é assim, tá? Não gosto dessa coisa de ficar 15 segundos, sair correndo feito desesperada. Você pode ensaboar bem a sua pele. Se você, porventura, apresentar alguma irritabilidade, pense que nós temos 3 ácidos aí. Então, não tem nenhum problema de você não fazer 2, fazer só uma. Vai estudando a pele da pessoa. Se ela não puder 2, faz uma, faz dia sim, dia não. Mas ele é muito bom. Nós, em dermatologia, nós fazemos muito sabonete com ácido. Então, fique tranquilo. Use sem medo. Se você achar que a tua pele está áspera, outro dia me perguntaram, uma pessoa tem síndrome de Darrier, em que a pele fica áspera, ceratose folicular, que dá umas bolinhas ao lado da pernoca, no bumbum, ou nos braços, uma porção de bolinha. Aquilo é oclusão do folículo. Lave com buchinha vegetal, com o nosso cleanser, que é sensacional. Tá bom? Eu recomendo bastante. E a pele muito seca, a pessoa pode falar, nossa, minha pele ressecou mais. É fato. Então, ela usa a linha, e ao invés de usar o cleanser, ela pode fazer um Protex, tá bom? Pode fazer um Suapex, pode fazer outro tipo de sabonete. Eu estou citando esses, que são sabonete que eu tenho prescrição diária, sem nenhum conflito de interesse, tá bom? Então, agora, a gente pode passar para o sérum. Veja, o sérum, gente, chama sérum, porque sérum é um veículo. Eu posso fazer um cosmético em gel, em creme, em loção e em sérum. O sérum, ele não deixa a pele com aquele aspecto unguento. Ele, de pronto, ele já se resseca na pele. Por isso que ele é ideal, tá? Bom para rugas finas, bom para melasma, para mancha pós-gravidez, para mancha de quem toma pílula anticoncepcional, para cicatrizes finas, para oleosidade, para acne, para flacidez. E acne rosácea, eu tenho experiência com ele. E psoríase, eu tenho experiência com ele. E essa semana, pena que nós não conseguimos incluir a tempo, nós temos a minha secretária, ela fez uma queimadura no umbigo, e em uma semana eu reduzi
a queimadura dela. Eu nunca tinha visto isso, tá? E eu já tinha lançado mão de outros produtos em outras épocas. Eu falei a ela assim, vamos colocar o sérum e ocluir com plástico. Eu fiquei impressionada. Eu posso depois, quem tiver interesse, me chama no WhatsApp que eu mostro essa ilustração, que realmente é sensacional. Tá bom? Então, veja, não quero que use sérum em grávida, não quero que use quem está amamentando, não quero que use em criança. Criança, jovem, adolescente, ela está rica em ácido hialurônico, ela está rica em fatores de crescimento, ela está rica em células tronco, não tem necessidade. Não tem porquê. Vamos nos deter a pessoa que se faz necessário, ou antes dos 30 se tem acne e se tem mancha, tá certo? E depois dos 30, vamos embora. Excelente para pele madura. Eu gosto muito do sérum. Ele é pouco, sim, porque nós vamos ganhar na qualidade dele, não na quantidade. Então, geralmente em dermatologia, a gente sempre usa 2 vezes ao dia. Então, façam o sérum sem medo. E eu conheço pessoas que me ligam e falam assim, eu acho que eu tenho uma amiga que teve alergia ao sérum. Eu posso lhe garantir que não foi o sérum. Ou foi o cleanser, ou foi o daily, que nós vamos falar dele agora. O processo de envelhecimento, gente, ele pode ser intrínseco ou extrínseco. Você pode envelhecer por questões de genética, fatores hormonais, estilo de vida, qualidade de vida, o sol que você pega, fumante. Então, existem vários fatores que fazem com que você aparente ter uma pele mais jovem ou não. Isso vai depender do estilo de vida que você leva. Não adianta você vender uma linha cara, que nós temos uma linha cara, mas que funciona, e no entanto, ela vem a ser, cara, mas vem a ser mais barata dos concorrentes, e a pessoa não põe um protetor solar. Nós não estamos vendendo milagre, tá certo? Então, é bom que as pessoas entendam isso. Se alimente bem, vamos lançar mão dos nossos antioxidantes, que eu vou falar dele, e toda a família pode fazer, mas vamos respeitar também o nosso ciclo biológico, tá certo? Aí, geralmente, após o sérum, as pessoas falam, eu vou usar o daily, ou não. O daily, gente, ele tem um fator solar 30. O fator físico é aquele fator de UVA, em que ele protege contra fotoenvelhecimento, melasma, que são as manchas negras no meio da face. Ele protege contra os câncer de pele, tá? Agora, o UVA, ele já tem outra conotação, o UVB, ele já tem outra conotação. Ele protege contra ardência e queimadura. Por isso que se faz necessário você usar um protetor com os dois, UVA e UVB. O nosso está em físico. Por quê? Eu vou explicar isso a vocês. Para que você não perca a vitamina D. Que você continue recebendo a sua vitamina D. Tá certo? Depois ninguém falou que usou um produto e apareceu com osteoporose, com osteopenia. Então, ele está num fator físico que você consegue receber na tua vitamina D. Com isso, se faz necessário, você aplicá-lo, o daily, a cada 3 horas. De 3 em 3 horas a pessoa fica aplicando o daily. Veja, quando alguém fala para você, usei o produto, fiquei vermelhinha, fiquei com bolinha, fiquei coçando com a pele vermelha. Se ela tem uma oleosidade, o dele vai fazer mais. Porque, embora ele esteja em óleo free, livre de óleo, mas a gente tem que lembrar que ele tem triglicéride de óleo de coco. E o coco é oleoso, tá certo? Então, eu falo para o paciente, vem com cleanser, vem com sérum e põe um protetor solar cor de base, um protetor solar óleo free, ou um protetor toque seco, porque o nosso, ele tem um pouquinho de óleo de coco. Por quê que ele veio com esse óleo de coco? Que é para dar uma hidratada, para a pessoa não sofrer o ressecamento que o cleanser vai deixar. O cleanser vai ressecar bastante. E ele conta com extrato de maçã, melancia, pepino, lentilha, as algas vermelhas, que são alfa-hidroxiácidos. Então, ele está todo equilibrado. Esse equilíbrio que tem essas formulações que me fascinam, porque é tudo muito bem pensado, bem elaborado. Parece até que tudo foi feito aqui pela gente, pelo dermatologia, numa farmácia de manipulação.
porque a gente tem que saudar muito o doutor Nathan Newman, porque os produtos dele são assim, de uma inteligência bárbara, tá? E falei do dele para vocês, e vou falar agora, não sei se apareceu para vocês na tela, os concorrentes que nós temos. O nosso é o único, com fator de crescimento, o nosso Serum, com fator de crescimento humano, então ele é biocompatível, e retirado da gordura, né, do adulto, os outros são animais e vegetais, então isso já é um grande ponto para a gente, tá bom? Vou falar um pouco para vocês, então fica o toque, fez o dele de 3 em 3 horas. Se trabalha ao sol, se expõe muito, usa um protetor mais forte. Ou pode fazer até o próprio dele, mas tem que usar uma camada mais forte por cima, tá certo? E não recomendo para acne. O dele está liberado para gestante e para amamentação, tá certo? O cleanser não, o sérum não. Vamos embora para frente. Aí nós vamos chegar no night. O night, gente, ele é um complemento do sérum. É bem legal as pessoas fazerem uso dele. Pescoço, colo e rosto. 15 minutos depois do sérum. Quando uma paciente me fala que ela, fazendo só o sérum, ela percebeu que a pele ficou linda, deu uma globalizada na pele dela, mas a mancha ainda se mantém, eu tenho por hábito pedir para que ela faça o sérum no rosto todo e 15, 20 minutos depois, eu peço para ela colocar um ácido retinóico, que ela adquire na farmácia, um ácido Vitanol, alguma coisa assim, para que você some produtos ali para clarear mais. Isso é muito conhecido no nosso dermatológico, quem já fez alguma formulação com dermatologista, a gente junta DMAI com ácido hialurônico, com vitamina C, a gente adora essa receitinha aí, né? É o bolinho do dermatologista, e essas combinações são fantásticas, tá certo? E o night, se a pessoa falar assim, Márcia, eu tenho alergia a coco, eu tenho a pele muito oleosa, vai empipocar, vai ficar vermelhinho. Passe só o seu sérum e não passe o night. Ah, mas eu percebi que com o night a minha pele ficou muito boa. Então, ou faça dia sim, dia não, dia sim, dia não. Vai mandando a pessoa ver o que a pele dela quer. Porque a pele conversa com a gente. Se ela ficou vermelha ou ela ficou irritadinha, alguma coisa ela não gostou. Algo foi demais. Não que os produtos não sejam bons, tá? Isso tem que ficar bem acertado aqui. Porque eu vejo pessoas falando assim, eu não me dei bem, o produto não é bom para mim. Não, alguma coisa foi em excesso, tá? E eu vou falar um pouco para vocês também do body. Eu estou apaixonada pelo body. O body tem uma capacidade de trabalhar. Eu estou com o meu aqui, ele tem uma capacidade fantástica de trabalhar flacidez, pela sua riqueza de fatores de crescimento, flacidez de abdômen, celulitinhas laterais da perna e bumbum. Se você puder levar o seu body para fazer com uma massagista, peça para ela começar por ele e depois ela finalizar com ginkgo biloba, e finalizar com o que ela tem. Mas ele entrando de pronto é tudo. Quando a pessoa fala assim, não, eu não tenho massagista, então pegue uma bucha vegetal, esfregue nas pernocas e no bumbum e o faça em casa 2 vezes por dia. Me perguntam muito quanto às estrias. Gente, estria recente são as estrias que têm vermelhinha por dentro. Em 2 semanas você elimina com body. Agora, quando são as branquinhas, que a gente chama de nacaradas, são as estrias velhas, eu confesso a vocês que eu fiz em mim e realmente vai levar um pouco de tempo, mas você vai ter sucesso. É fantástico. Pessoalzinho que está preocupado com o tchauzinho, faça com força no antebraço e com movimento de vai e vem. Ele é muito interessante também para o braço, tá bom? Essa é a minha dica do body. Algumas pessoas de vocês aí me perguntam quanto tempo eu posso falar para minha cliente que eu estou vendendo que vai ficar bom. Preste atenção. Medicina não é uma matemática exata. Cada organismo reage de um jeito. Eu posso ter uma resposta em 1 semana, a minha vizinha em 3, a outra pessoa em 1 mês. Então, a gente tem que saber lidar com essas coisas. Cada caso é um caso, tá certo? Não é que eles não estejam funcionando. Agora, se eu estou com uma proposta de falar para vocês que o body é bom,
Estou prendendo vocês aqui sábado à tarde, para dizer à noite, que é bom, e a pessoa me senta, come uma lata de leite condensado, um pacote de cookie, de chocolate, aí realmente a gente não faz milagre. Então, isso tem que explicar. A pessoa tem que abolir doce, ou pelo menos deixar só para o final de semana, e a comida tem que ser menos salgada, e atividade física, que foi comprovado que é bom para tudo. Atividade física, ela até alonga os nossos telômeros, nos mantendo jovem. E foi um artigo novo que eu peguei. Tá certo? Vamos para frente. Vou falar um pouco para vocês do lifting. Da Mask Lift eu tenho, tá aqui na minha frente também, que eu amo de paixão, já deu para vocês perceberem que eu uso tudo, eu tenho tudo aqui na minha casa. Essa máscara, gente, é sensacional para o acneico, é hiper interessante para flacidez de pele, pela chicória e pela tara. Elas têm o efeito lifting. Então, ela tem ácido retinóico, que também vai trabalhar a elasticidade, o rejuvenescimento e o clareamento. Gosto de colocar no pescoço, gosto de colocar ao longo da mandíbula e trazendo ela para cima. 30, 40 minutos e use como você quiser. Uma vez, duas, três. Tem uma festa amanhã, eu vou colocar 1 hora antes. Gosto de ensinar para as pessoas que não assistiram meu curso ainda, para você pegar uma gaze seca e esfregar no rosto, para até ficar vermelhinho, para você promover uma vasodilatação. Ali você aplica a máscara, a penetrabilidade é muito maior. Pela presença dela dos antioxidantes, que é a vitamina C, ela tem esse poder de clareamento também. Eu acho essencial para quem tem acne. E se tem alguma menina aí, algumas meninas que estejam fazendo estética, né? Por favor, tenham na cabine de vocês. Qualquer procedimento que vocês façam, seja uma luz intensa, seja uma limpeza de pele, seja um microagulhamento, finalize com lifting. E quando a cliente chegar em casa, remova sem fazer, não tem necessidade de você fazer uma máscara tipo uma panqueca, não. Ela ganha pela qualidade. Lembra da cola polar, quando ressecava no nosso dedinho? Você remova ela em várias direções e, sem lavar, coloque o sérum. Fica com o efeito da máscara lifting, já colocando o sérum de imediato. Eu gosto até para quem estiver aplicando essa máscara durante um programa de televisão, se estiver em casa, sentadinho, faça até na mão, porque ela tem um poder muito grande de rejuvenescer a mão, principalmente se você esfregar uma gaze seca antes, tá? Essa é a minha dica do Lift Mask. Então, vocês estão vendo a riqueza de produtos que nós temos na mão. Nós podemos usar tudo. Eu tenho uma cliente, uma paciente, né, no meu caso, em que ela comprou só o night, ela fez o night de manhã e de noite. Veja, não foi nada prescrito por mim. Ela falou assim, eu vou levar só esse e vou fazer de manhã e de noite. Como era uma pele extremamente ressecada, por carência hormonal, uma pele madura, menopausada, não contava com água nenhuma, porque perde a hidratação natural, o night amou a pele dela e ela amou o night, porque ela hidratou a pele com night. Eu tenho aqui a foto, muito bom, parece que ela fez um lifting, e eu garanto a vocês que foi só o night que ela fez. E aí, quando eu vi, eu também já coloquei o Naara para ela, porque Naara, eu tenho uma paixão enorme pelo Naara, e vou dizer para vocês por quê. Vou falar um pouquinho do Naara. Antes eu queria lembrar uma coisa para vocês. Eu sempre traço um protocolo para vocês. Então, o protocolo fica mais ou menos assim. Quem tem acne, cleanser, sérum, protetor solar gel e a máscara 2, 3 vezes por semana. Tá certo? Quem tem ruga, linha completa. Um Reserve, um Naara, eu já gosto de passar tudo. Quando a pessoa quer firmeza da pele, é mais ou menos a mesma história. Quando a pessoa tem mancha, eu faço o cleanser, o sérum, tá passando aí para vocês verem, o daily, de 3 em 3 horas. Se achar que o daily foi muito cremoso, ou se você trabalha ao sol, trabalha exposto, ou se você está fazendo algum tratamento dentário, em que o dentista coloca o foco virado para o seu rostinho, ou você trabalha na frente do computador e não tem a rede protetora, a telinha,
Então, se faz necessário aumentar esse protetor para 60, para 100. Eu adoro, sem conflito nenhum de interesse, do Filtron Color 50, do Photoderm 100, cor de base, ou Minesol, que algumas pacientes minhas usam, ou Episol Toque Seco 100. Esse é branquinho. E eu vou garantir a vocês, aquele protetor que ninguém gosta, que é muito branquinho, quanto mais branquinho e pegajoso, melhor é. Tá? As pessoas reclamam, por isso que nós sugerimos às empresas, às multinacionais, que colocasse uma base aí dentro, para cortar um pouco aquele efeito tão brancão. Tá? Essas minhas sugestões são bem legais, mas se vocês tiverem a de vocês, eu amo trocar informação, que eu aprendo com vocês, vocês comigo. Quem quiser me mandar alguma outra sugestão de alguma coisa que achou bárbaro, eu estou aqui para ouvir, tá? Vou falar para vocês agora um pouco do Naara. Desde que eu conheci o Naara, gente, nunca mais eu formulei colágeno. Por quê? O Naara, ele é completo. Além dele ter o colágeno hidrolisado, que essa quebra melhora a absorção, ele está em 12 gramas, ele melhora pele, cabelo, unha, ossos, tendão, articulação. Então, ele é hiper completo. Vou tentar falar um pouquinho de cada um aqui para vocês entenderem. As frutas desidratadas, tangerina, acerola, açaí, amora, morango, elas são fibras. Se alguém falar para vocês que o intestino está funcionando hiper bem, é por conta dessas fibras das frutas. Ela tem antioxidante, que trabalha o processo de rejuvenescimento, e a vitamina C, a defesa imunológica. Se a pessoa falar para você que achou que teve um pouquinho de diarreia, pode ser pelas frutas. Essas frutas estão desidratadas, pode ser usado por diabético. O colágeno, com toda a propriedade que eu falei para vocês. E no último encontro em Belo Horizonte, eu conversei com uma pediatra, um beijinho se ela estiver me vendo, amei conversar com ela, e ela me falou que ela passaria o nosso Naara na clínica dela para um adolescente, para uma criança até 10 anos, eu achei bárbaro, né? A vitamina C, a vitamina B6, que tem a propriedade de formar hemoglobina, então, e a B12 bom para anemia, então, quem está se sentindo sem energia, é bárbaro tomar ele pela manhã, por conta de você trabalhar o sangue com ele. A L-cisteína é um aminoácido, trabalha, além do que a gente sabe, do cabelo, pele, unha, ele tem uma ação antioxidante e ajuda também na formação de massa muscular. Tive o prazer de mostrar esses produtos para um gastro, ele falou que é interessantíssimo que uma pessoa que acabou de passar por uma bariátrica, que eu faça. Mostrei para um oncologista aqui do Rio de Janeiro, ele achou interessantíssimo fazer para uma pessoa que esteja fazendo uma quimioterapia por conta da vitamina C e das vitaminas presentes no colágeno, no Naara. Mas isso, gente, não invalida, se porventura o câncer da pessoa que quer fazer for de estômago, mostrar antes para o oncologista por conta da acidez das frutas que nós temos aqui. Nós temos muita fruta ácida. Então, mostre. Por quê? O oncologista que eu mostrei, ele falou que a pessoa que tem um CA de mama, um CA de pele, um CA de próstata, um CA de osso, ele achou bárbaro, tá? E o polidestrose, quem tem aquela sensação de inchaço e com problema de digestão, é muito interessante. Pessoas me passaram e eu comprovei que ele auxilia no emagrecimento, sem falar que para cabelo, pele e unha, quem compra um não fica num só, tá? Passa adiante. Pessoas me perguntaram se o fato de antigamente o pote ser laranja e hoje ele está vinho, mudou alguma coisa? Não mudou nada. O medidor está aqui dentro. E eu tenho o dom de tomar o meu Naara, eu coloco um pouquinho, mexo, feito uma gemadinha para que ele dissolva bem, e eu o tomo em 250 ml de água, ou eu faço com chá branco, com suco de uva, com suco de amora, com adês, com suco de caju. Eu faço em qualquer suco. E o que eu acho que fica bem gostoso quando você faz com qualquer suco, tá? Que suco é esse? Um suco light, um suco diet, um suco sem açúcar. Eu acho muito interessante. Se você fizer de manhã,
você ganha energia. Se você fizer à noite, você dorme muito bem. O Nara tem essa propriedade. Você tem essa escolha de horário. E sempre uma vez por dia. Se a pessoa fala para mim que ela é vegetariana, ela tem uma flacidez muito importante, ou que se ela acabou de fazer uma bariátrica e perdeu 80 quilos, eu mando fazer 2 vezes por dia. Tá certo? Então vocês vejam que pérola que nós temos na mão. E vocês não podem deixar de oferecer Nara, que a família toda pode tomar. Ofereçam Nara. Nara tem que estar na cabeça da gente para qualquer eventualidade. Tá certo? Ah, eu tô nervosa, eu queria ver vocês. Ah, meu pai. Vamos lá. O ácido pantotênico também, unha, cabelo. A niacina, gente, a niacina é bárbara. Porque a niacina, ela trabalha colesterol, ela trabalha HDL, ela trabalha os hormônios sexuais e ela trabalha o cortisol, que é o hormônio do estresse. Tá bom? Vamos passar um pouquinho para frente. Vamos falar um pouco do Vidacel. Acho que na área eu consegui falar tudo. Se alguém tiver alguma dúvida, depois me chama, que a gente fala mais, alguma coisa que ficou no ar. Vidacel. Vidacel, gente, não tem, eu vejo o pessoal trabalhar muito pouco com Vidacel. Vidacel é tudo. Não há ninguém falando que eu tive alergia ao Vidacel. Vidacel é arroz, a não ser que você tenha alergia a arroz. O Vidacel, ele vem da Tailândia, e com seus solos férteis, né, em minerais orgânicos. Ele é retirado na sua fase germinativa, e então é na fase que o teor de nutrientes está bem alto. Na Tailândia, a cultura da culinária deles é bárbara, porque o arroz negro, o arroz vermelho, os pratos de risoto, de arroz, é uma riqueza muito grande. E o Vidacel, ele não tem corante, ele não tem produtos químicos, ele não tem nada que vá afetar a pessoa. Se você tiver uma sensação de empachamento quando você come, a barriga ficar grande, talvez por lactose, talvez por glúten, ou faça 20 minutos antes das principais refeições. Quem não se lembra que antigamente as nossas vovozinhas, elas pegavam água de arroz para lavar o rosto e clareava muito. Então, o Vidacel está rico em antioxidante. Eu faço o meu, eu tenho o dom de mostrar isso nas aulas práticas que eu dou, na tapioca. De que maneira? Você pega o pozinho dele, do Vidacel, o meu está aqui, e você borrifa em cima, ou pulveriza, como queira, em cima da tapioca, em cima do omelete. Eu tenho um colega de equipe aqui que ele coloca no feijão quentinho, que ele diz que fica um tutu, né? Fazer o quê? Mas eu não gosto dele em líquido, acho que forma uma maçaroca, eu particularmente não gosto. Eu gosto de comê-lo seco, eu gosto de colocar no iogurte, no mamão com granola, eu acho sensacional. Então, e uma vez ao dia é suficiente. E eu, sinceramente, eu vejo muito pouco o pessoal falar nele. Eu tenho aqui um cliente fiel, que é um maratonista, e ele falou que o desempenho dele foi muito grande, e ele é o que faz muito Vidacel aqui. Ele promove desintoxicação celular, estimula o sistema imunológico, melhora a clareza mental e concentração. Vocês vejam a propriedade que os produtos da Janesse faz pela gente. Eu não conheço ninguém que faça isso. Ou a pessoa se detém a cosmético, ou a pessoa se detém a batom, ou a pessoa se detém a nutracêuticos e suplementos. Então, vocês vão vendo o leque que vai se abrindo para a gente. Vai chegar para a gente um Luminesse Eyes, para a pessoa colocar ao redor dos olhos. Talvez isso seja a causa de alguém ficar um pouquinho irritado quando coloca o sérum, então já vem por aí. Já veio o Luminesse ácido hialurônico, olha que delícia, o ácido hialurônico, ele traz água para a pele, promove um rejuvenescimento bárbaro. Fato que eu vou colocar o Luminesse ácido hialurônico com sérum, obviamente, eu vou misturar tudo, porque em dermatologia a gente gosta muito dessa mistura. Enfim, voltando ao Vidacel, ele melhora o sistema digestivo e ajuda na luta contra os danos de radicais livres, promove esse bem-estar, auxilia na renovação de pele, e toda a família pode estar fazendo uso dele. Então, vamos lá, gente, vamos intensificar mais o Vidacel, tá? Vamos falar mais das propriedades dele.
E eu acho que você tem uma chance muito grande em VidaCell se você visitar clínico geral, oncologista, assim como na área também. Vocês comecem a abrir o foco de vocês, não ficar restrito só em pessoal. Tem gente que volta desanimado quando visita um dermatologista, volta desanimado, foquem em quem fez medicina estética, que é um pessoal bárbaro, foquem, porque eles estão mudando o foco dele, então, que ele já vem de outra especialidade, eu acho que é um público maravilhoso, foquem em esteticistas, que são bárbaras também, estão abertas para fatos novos, foquem em cirurgião plástico também. Geralmente quem vai receber vocês é um gerente que também está aberto para esse tipo de conversa e vai entender os produtos que a gente tem em mãos. Quanto aos energéticos, gente, foquem em academia de ginástica. Eu tenho saídas de vender a caixa fechada para a academia de ginástica. Foquem no pessoal da academia de ginástica. Nossos energéticos são bárbaros, com muito pouca cafeína ou zero cafeína. Isso é muito legal. Você não vai ter um aceleramento do coração, dos batimentos cardíacos. Então, vamos intensificar, vamos mudar o público, porque nós temos coisa boa nas mãos. E vou falar um pouco para vocês do Reserve. O Reserve, eu achei 1.680 trabalhos publicados na sociedade, na biblioteca de medicina nos Estados Unidos. Gente, pensa no resveratrol, que é um antioxidante rico em polifenóis, e nós temos o privilégio de trabalhar com um mix de resveratrol. Nós temos a uva de mirtilo, a cereja, o açaí. Nós temos, cadê o meu, que eu tenho que pegar o meu, quando acaba eu fico louca. Romã, mirtilo, uva, cereja e açaí. Preste atenção. Ah, mas é caro. Eu acho mais interessante você cuidar da sua saúde do que comprar uma calça de R$ 400. Então, invista no Reserve, porque você está prolongando a sua qualidade de vida. Bom para concentração, Alzheimer, placa de ateroma, placa de gordura. Ele trabalha emagrecimento. A romã foi comprovada em benefícios para câncer de mama e próstata. O açaí, rico em vitaminas, além do resveratrol. Está aí o estudo que eu fiz, mostrando para vocês. Então, não tem nem o que pensar em relação ao Reserve. Eu o faço de manhã em jejum. Vou falar para vocês aonde que eu comprovei em mim que ele resolve. Quando eu era mais jovem, a minha mãe tinha o hábito de me dar um cacho de uva para chupar, porque ela falava, chupa essa uva que faz bem para a saúde. Chupa essa uva é ótimo, né? O que aconteceu? Me dava coceira. Quando eu chupava a uva, eu ficava, logo um tempo depois, eu me coçava. Eu faço o Reserve de manhã e vou fazer um treino. Meia hora depois que tomou, eu estou me coçando. Falei, então o negócio está certo mesmo. Então, se alguém falar assim, eu me coço um pouquinho, é pela uva, é pela casca da uva, tá? A ação dele é antioxidante, e com isso a gente remove esses radicais livres presentes nas nossas artérias e melhora a nossa concentração. Eu mostrei o meu Reserve para um colega do Procardíaco, e ele me falou que fez um trabalho com resveratrol com ratinhos, em que 3 ratinhos tomavam e um ratinho não. Quando abri uma porta de gradinha, os 3 ratinhos que já estavam tomando seguiam na mesma direção, porque a massa cinzenta tinha dado um start na concentração. Enquanto que não tomava, corria para o lado oposto. Tão logo ele passou a fazer uso do Reserve, ele ficou com a concentração mais aguçada. Então, eu acho isso muito interessante. A gente falar dessas propriedades do Reserve. Mostre para os cardiologistas. Não tenha medo, mostre, porque se ele é uma pessoa de conhecimento do que faz o resveratrol, fato que ele vai recomendar para os pacientes dele. Tá certo? Aí depois, eu vou falar um pouco do AMPM. Olha, o AMPM, ele não está entre nós, mas
Eu vou só dar uma pincelada, porque eu juro para vocês que quando ele for lançado no Brasil, eu vou falar muito dele, porque eu já dei uma estudada. AM, para você ter energia pela manhã. PM, você toma à noite, para você ter um sono saudável. E ele trabalha o hormônio da melatonina. Então, quem já fez uso da melatonina para dormir, sabe do que eu estou falando. E, obviamente, protege as células dos radicais livres, e ele trabalha muito distúrbio do sono. Então, não vamos esquecer isso, mas a gente vai falar dele mais lá na frente, tá? Se Deus permitir. Falei já para você dos nossos energéticos, o EMV. Bárbaro, você pode tomar qualquer hora do dia. Se você tomar antes do treino, sensacional. Se você tomar durante o dia, maravilhoso, tá? Esse é o nosso energético, que você encontra com açaí, Citrus Zero. E, por favor, ofereçam o nosso energético em academia de ginástica. Ofereçam em academia de pilates. Principalmente, que tem mais senhoras. Você pode oferecer o seu energético lá. Não tem problema as senhorinhas que, eu sou cardíaca, eu sou hipertensa. Não tem esse problema. Ofereçam lá. Aí, indo um pouco para frente, nós vamos falar do Zen, tá? O Zen também está vindo por aí. O Zen tem uma proposta de 5 quilos a 6 meses. Ele é composto da manga africana, que é um potente emagrecedor. Então, vamos ficar aí na expectativa do Zen, tá? Me parece que o próximo a ser lançado é o Finit, que venha também. Mas o Zen, ele queima essa gordura corporal, ajuda a construir músculo, obviamente vai ajudar a construir músculo, porque você vai perder aquela capa de gordura. Preste atenção. A gente não vai agora depositar toda a nossa expectativa em cima do Zen e continuar sem fazer atividade física, se alimentando mal, porque a gente não faz milagre. O Zen vai entrar nesse combo de tudo isso que eu estou pedindo a vocês, mas com uma proposta muito boa. Vocês podem reparar que todos os nossos produtos, eles trabalham muito com antioxidação. Então, são antirradicais livres. Vamos aguardar com muita atenção aí, ansiosos pela chegada do Zen, tá bom? E eu vou falar para vocês aqui do Finit. O Finit, explicar um pouco para vocês o que é telômero. O telômero, eles são filetezinhos constituídos de proteína e DNA, tá certo? Que eles vão ajudar lá a extremidade do cromossomo. Se porventura você tem diminuição, encurtamento por várias divisões celular que você sofre ao longo da sua vida, o envelhecimento é fato. Haja vista a pele do idoso. Já está sem telômero. Se você não faz atividade física, diminui seu telômero. Se você está fora do peso, você está com diminuição do seu telômero. Se você fuma, se você bebe muito, não socialmente, mas você bebe muito, se você pega muito sol, se você faz uso de muito remédio, assim, discriminadamente, se você dorme mal, se você é uma pessoa extremamente estressada, a probabilidade de você estar com seus telômeros encurtados é grande. Então, eu peço a vocês, primeiro, que seja o próximo Finit, que venha, porque ele vai somar com todo esse arsenal de espetáculo de beleza que nós temos aí, tá? Em qualidade de vida, ninguém quer ficar aqui com um rostinho de 10 anos, mas eu acho que você poder envelhecer com qualidade é bárbaro. Então, a gente vai fazer de tudo para que nós mesmos tomemos isso, para que as pessoas percebam em nós a diferença. Nossa, você está bem? Eu já ouço todo mundo falar quantas pessoas já foram elogiadas pelo sérum, pela linha Luminous. Imagina você fazendo o seu Luminous, fazendo o seu Reserve. Se você perceber que a pessoa está muito envelhecida, vai logo com o Finit para ela. Faz um Reserve e o Finit. Tá? Isso aí é fato. A gente tem que partir para isso. O Nevo, né, que também é outro energético. Eu não sei como que vocês veem isso, se vocês estão tendo
muita facilidade de estar oferecendo esses energéticos, mas volto a falar, foque em academia de ginástica, foque em academia de pilates, tá? Foque em reunião, que você sabe que vai ter um chá para idosos no clube tal. Apareça por lá. Como não quer nada, mas querendo tudo. Porque esse público vai amar o que vocês vão falar para ele em relação aos nossos produtos. Eu não sei se eu consigo, Fábio, eu consigo passar as fotos para as meninas, para os meninos verem aí? As minhas fotos do Ageless. Oi, desculpa, eu acho que consegue sim. Tá nos slides aqui, correto? Sim, que eu queria mostrar um pouco para eles da minha experiência. Ah, gente, bárbaro isso. É a comparação do nosso energético com o que já existe no mercado. Passou aí essa anterior. Mas vamos lá. Aquela foto anterior, depois você... Esses são... O Ageless, são duas pacientes fazendo tratamento oncológico, e o oncologista falou o seguinte para mim: faça tudo o que você puder nela para levantar a autoestima. E aí eu comecei a trabalhar primeiro com Ageless, e depois elas passaram para a linha Luminous. Tá bom? Outra coisa. Ah, mas ela vai fazer linha Luminous, tem fator de crescimento. Fator de crescimento para células sadias. O que cresce células cancerosas é anabolizante, Durateston, Deca, anabolizante de cavalo. Fiquem ligados nisso, tá? Os nossos produtos, não. Podendo passar a próxima, que eu já mostro para eles. O que eu tenho aí? A mão, antes e depois, eu não consigo mostrar a minha para vocês, mas a minha mão, eu comecei a dar uma escarificada com a gase seca e comecei a tratar uma só. Então, eu mostro para todo mundo. Eu estou igual aquela japonesinha. Doutora, Eu tenho uma mão... põe as mãos para a câmera. De repente o pessoal consegue ver. Será? É. Será que eu consigo? Ah, não sei. Deixa eu ver. Não sei se eu consigo, cara. Olha só. Essa minha mão, vocês não vão conseguir, não. Essa minha mão é a mão que eu faço só nela. Mais esticada, mais hidratada, mais volumosa. Aí eu tenho a outra mão, que ela está mais envelhecida, mais enrugada, mais com veias aparentes. Não sei se vocês conseguiram ver isso. Então, essa minha mão que não leva sérum, essa é a minha mão que leva sérum. Quando eu mostro a minha mão no consultório, as minhas pacientes falam assim: eu quero isso. Porque ao vivo, vocês vendo, é gritante mesmo. E eu tenho dom também de pedir para os pacientes passar no joelho. E o joelho também dá uma boa melhorada. Meus pacientes fazem também no cabelo. Eu mando uma gaze seca, você friccionar bastante e botar o sérum ali. E sempre associo a um antioxidante. Que se você está perdendo cabelo, seja por um fator androgênico, vamos dar uma antioxidada aí, né? Para a coisa melhorar, para ela ativar. E as pessoas estão gostando muito. Quando é uma queda mais complicada, eu sempre associo também com minoxidil ou com microagulhamento. Mas para vocês que não são da área de saúde, gaze seca resolve tudo. Essa é minha mãe, mami, em que eu usei a linha toda nela. Eu achei que aquele aspecto que ela tinha no mento, aqui próximo à boca, estava bem judiada. Ela tem 86 anos. Parece que a região malar dela estava descendo. Eu senti que ela ficou mais rosada, ficou com o rosto mais bonito. Ela faz a linha toda, ela faz reserve de manhã na área, à noite, Vidacel com mamão lá para as 11 horas, e faz toda a linha. E eu achei que ela ficou mais bonita aí do que na outra, que ela estava maquiada, com o cabelo pintado. Eu deixei ela livre de tudo para que eu mostrasse só o que melhorou a nível de rosto. E eu gostei muito. Uma senhora de 86 anos, a pele dela parece que subiu, né? Vocês podem ir passando, que eu vou comentando por aqui. Tá, Fabinho? Essa já é conhecida de vocês. Isso é um melasma franco. É um melasma da testa, na região malar. Preste atenção, uma pessoa que toma pílula anticoncepcional, você não vai conseguir 100% de clareamento. Você vai conseguir uns 50%, porque o hormônio não deixa clarear totalmente.
Quando a pessoa fala, eu mancho muito, eu associo com ácido e protetor 60, de 3 em 3 horas. Esse é outro caso de cicatriz de acne. Esse rapaz pediu que colocasse uma tarja nos olhos, que ele não me deu direito à imagem, e eu percebi que melhorou muito, elas eram mais profundas. Se eu quiser ir agora, eu posso botar um microagulhamento para melhorar mais. Essa senhora é um ageless, a pele dela era muito seca, foi feita uma aguinha para umedecer, e a gente teve esse resultado aí. Olha a manchinha dela lá, no alto da testinha. E ela, quem não vai gostar? Quem não vai gostar? Esse rapaz é meu paciente, eu liguei para ele com cicatriz de acne, com vermelhidão no rosto, acne ativa. Ele falou assim, eu não estou gostando do tratamento, eu não estou vendo resultado nenhum. Aí eu achei a foto dele no Facebook. Eu falei, você está mais claro, você não tem a vermelhidão da tua acne, o teu rosto está mais volumoso, e sumiu tudo, sim. Eu me olho todo dia e não percebo. Eu falei, mas, por Deus, né? Você teve uma melhora significativa com cleanser, sérum e máscara. Essa é a caberrita do nosso Fabiano, que nos cedeu, botou até o telefone dele, caso alguém tenha alguma dúvida, pode ligar para ele. Eu não sei se ele usou uma escova de dente velhinha para ativar, ou se ele fez a gaze seca. O fato é que a gente está fechando a coroinha dele, olha que barra. Está fechando a coroinha. Bem legal, né? Sérum, sem mais nada. Só o sérum. Tá? O que temos mais? Essa é de uma colega endócrina da Barra da Tijuca. Ela pegou não é caso meu, ela pegou uma moça que tinha sofrido uma cicatriz na rua por briguinha de população de rua, e ela me falou que ela ficou usando, isso aí foi 30 dias, que ela fez o sérum, e ela ocluía depois, em cima da lesão, com um pedacinho de plástico de vedar alimento. E a menina ficou sem a cicatriz. Cicatriz pequena, gente, queimadura é ideal. Cicatriz grande, tipo queloide, queloidão, de repente, se a gente associar a outros procedimentos dermatológicos, a gente vai amenizar, tá? Mas eu não acredito que uma cicatriz gigante possa ter uma melhora. Se alguém tem, divida comigo, tá bom? Vamos mais. Há uma mão também, não é minha, mas é alguém também mostrando a sua experiência, que é muito legal. Dermatologicamente, antigamente, gente, eu preenchia, tá? Preenchia com ácido hialurônico, com hidroxapatita, e hoje em dia eu não faço mais não, eu faço só o sérum. Gazezinha e o sérum e máscara 2, 3 vezes por semana em casa. E muito protetor solar, tá? Eu não faço mais preenchimento não, tá bom? Aí o que temos mais? Olha, vocês não vão conseguir ver, realmente essa foto ficou ruim por causa da claridade. É uma menina de 18 anos, é lá do consultório, uma flacidez muito importante. Eu fiz para ela na área 2 vezes por semana e fiz o body, antes fazendo uma fricção no chuveiro, com bucha vegetal. É uma menina que estava fazendo regime por conta própria, aí ela cortou tudo que uma pele necessita para ficar rígida, dura e sem flacidez. Ela cortou ovo, cortou carne, cortou frango, cortou peixe, cortou truta, cortou salmão, cortou sardinha, que são essenciais para que você possa ter uma pele com mais firmeza. E a pele dela novinha e caiu bastante. E posso até mostrar uma coisa para vocês. Na perna da direita está mais uniforme, a da esquerda ainda tem uma ondulação. Onde ela está com a mãozinha na cadeira, tem uma ondulação ao longo da metade da coxa, por dentro. E a outra já fica mais reto. Isso foi o body, tá? Ela ficou encantada. Aí mandei ela fazer também no abdômen e botar a cinta. Friccione com bastante força e põe a cinta. Essa é a pacientinha que eu falei para vocês, que por auto-recreação usou night de manhã e de noite. Aí depois eu associei ao Reserve e o Nara. Gente, esse pescoço, eu vou falar para vocês que a gente não está nem com tempo, nem com idade para isso. Isso foi night no pescoço. Ela melhorou até o contorno dela, de mandíbula, foi bárbaro.
E eu estou indo para um congresso em Porto Alegre de dermatologia, sinto não ter conseguido a tempo, que são muitos trabalhos, colocar esse pôster do lado de fora, para que as pessoas pudessem ver, porque para dentro de plenário, para apresentação, não tinha mais tempo. Ela não tem botox, ela não tem preenchimento, ela só tem night. Aí me disse ela que ainda usou night 3 vezes por dia, né? Que eu tenho alguns pacientes assim que elas gostam de criar os próprios protocolos. Quando dá tudo errado, a gente conserta, mas é tudo por conta delas. E eu achei isso daí bárbaro. Tanto que ela comprou outra, ela só usa night. Fica uma dica, né? Uma pele madura de uma senhora de 70 e poucos anos, e que ela só tinha para o night, depois ela teve para o Nara. Né? Mais mão, mais coxa. Acho o body sensacional para glúteo, para posterior de coxa. Esse é meu caso de psoríase, em que não tem cura, tem acalmia, melhora em mudanças de clima, aliás, piora em mudança de clima, piora com estresse. Quanto mais a pessoa esconde, piora fica o aspecto antes, lá depois feito chaminha, feito aquela casquinha de vela, e a pessoa fica com um complexo muito grande, isso dá na unha, isso dá no cabelo. E o que eu faço? Eu mando a paciente tomar Nara, mando usar o sérum e pegar 10 minutos de sol. Não se esconda. Quanto mais esconde, pior fica. E eu consegui em 2 meses aquele resultado ali. Preste atenção, gente. É muito prudente nós falarmos aqui que sérum não é medicamento, é cosmética. Mas a partir do momento que ele tem essa capacidade de multiplicar células saudáveis e varrer as células inativas, que eu já comprovei isso em biópsia, muito legal. Que ele tirou as células inflamadas, doentinhas da psoríase e botou uma célula. Ela está curada? Não. Não tem cura. Tá certo? Mas ela vai ficar um bom tempo com aquele aspecto saudável de pele. Tá? E porque vai depender da cabeça dela. Se porventura ela se mantém estável, ela pode ficar 2, 3 anos sem ter. Se ela passar por algum problema na família, perda de algum parente, principalmente criança, a tia do colégio mudou, os pais se separaram, é muito comum a gente ver psoríase e vitiligo e queda de cabelo nessas fases, faz sérum, tá? Faz sérum, faz o Nara e faz o sérum, tá bom? E você passou um cabelinho também, eu vi, uma queda de cabelo, sim, tá? E também foi friccionar com uma gazinha seca, sem medo, até ficar vermelho, sem medo. Não é para arrancar o couro, não. Mas ficou vermelhinho, para, tá certo? Movimento de vai e vem, gase seca, e fazendo o sérum. Mais nada. Quando eu falo mais nada, gente, é mais nada mesmo, porque a pessoa não tem dinheiro para comprar outra coisa, porque o sérum é caro. Eu tenho um depoimento aí do Nara, de uma paciente, em que o médico falou o que é isso, abriu a carteira e falou que queria um. Ela com problema de tireoide, isso, mais uma coisa para enriquecer a gente, melhorou a tireoide dela e o colesterol dela também baixou. Por quê? Pelas fibras que tem no Nara, tá? A gente tem que saudar a equipe científica aí, o Dr. Nathan Newman, e que é uma pessoa fabulosa, a gente só tem que agradecer todos esses ensinamentos que ele passa. Eu tenho que afirmar aqui as pessoas, quando me falam assim, eu visitei uma médica, ela quer trabalho científico, nós estamos diante de cosméticos, eu sou muito ética. Quando eu sei que um ácido glicólico do cleanser tem 5%, e 2,5%, 3%, e com Ageless tem 12%, isso me foi dado pela farmacêutica da Dermatos, que tem 28 anos de Dermatos, em que eu levo os produtos, ligo para ela e ela me fala o quanto tem. Jamais eu pergunto se a pessoa não me fala, no caso da equipe científica, a gente tem que respeitar o avanço que eles estão tendo e nós temos que tirar nossas conclusões, que é boa, ponto. Quando alguém fala, a médica quer saber cadê o trabalho científico, isso aqui não é remédio, isso é cosmético. Caso ela tenha interesse, ela pode entrar em contato com o Dr. Nathan Newman e tentar tirar alguma coisa deles. Eu fui até onde eu pude, eu acho que eu já ajudo muito vocês. Tudo que eu tenho de novidade eu divido com vocês.
tá certo? Não se lamente por envelhecer, é um privilégio negado a muitos, mas vamos envelhecer com qualidade, alongando nossos telômeros e antioxidando as nossas articulações, o nosso cérebro, a nossa mente com a riqueza que nós temos de VidaCell, com o nosso Naara e o nosso Reserve, tendo uma pele mais saudável e bonita com a nossa linha Luminous, e ficar bela com o nosso Ageless, e nós somos Brasil, nós somos Junesse, e estamos sendo super elogiados pelo nosso crescimento lá fora. Muito obrigado pela participação de todos. Ricardo, Fábio, um beijo no coração de vocês. Nada disso aconteceria se vocês não tivessem me ajudando nesse sentido. Meu marido também, que ficou aqui antenado ajudando tudo. Eu agradeço muito a vocês. Tá Doutora bom? Márcia, muito obrigado à senhora. Nós selecionamos aqui algumas perguntas aqui que o pessoal questionou aqui durante o webinário aqui. Eu vou passar algumas para a senhora aí, para a senhora poder responder aí para a gente aí, ok? Faça sim. Uma das perguntas aqui é a seguinte: pessoas com lúpus, o que usar? Pessoas com lúpus. Olha, o lúpus é uma colagenose, é uma doença autoimune. Quando você está falando em lúpus em lesão de borboleta, que fica um lúpus cutâneo, eu já recebi vários telefonemas, vários WhatsApp de pacientes que fizeram algum parente e achou bárbaro. Assim como eu recebi pessoas que fizeram vitiligo e dando testemunho para mim que tiveram um resultado muito bom. O sérum, ele vai fazer uma troca de células inativas por células ativas. Se porventura tiver algum dermatologista que você já esteja se tratando e estiver passando algum corticoide, passando algum medicamento, quando você chegar em casa, não perca esse link lá com o seu médico, mas faça primeiro um sérum, entendeu? Independente do que ele prescrever, vamos mudar nossas células inflamadas, inativas, por células ativas. Às vezes você vai ter dificuldade de explicar isso para um dermatologista, ele vai dizer assim, não acredito, só acredito, que é um pessoal complicado. Eu faço dermatologia há 30 anos, eu sei que é um pessoal extremamente complicado, mas eu sou mente aberta e jamais estaria aqui com vocês se eu não acreditasse nesses produtos, tá bom? Ok. Doutora, a outra pergunta aqui, doutora Márcia, é a seguinte: o que usar em vitiligo? Pois é, o que eu falava agora. Geralmente o vitiligo, essa pessoa perdeu o de melanócito, ali, a melanina, a gente faz pulva, que é uma câmera, que a pessoa fica dentro dela, o sol tem que se fazer presente, mas 10 minutinhos de sol, um ácido fólico, que no caso eu faço na área, e vi vários trabalhos que me mandaram de pessoas que colocaram sérum, aí eu falei assim, calma, faça o Naara ou o Reserve, pela cadeia antioxidante, faça um solzinho de 10 minutos, aquele solzinho matinal, e fé em Deus, porque eu acho que a nossa fé mexe com tudo e muda tudo. E as pessoas me mandaram que amaram fazer isso com sérum. Mães, preste atenção, gente. Se porventura a gente for ver isso com medicamento, nós vamos ter que responder isso perante a CRM. Vocês não vão poder mais vender isso. Só quem vai vender é médico com prescrição. Então, ficamos claros. É um cosmético. O que aparecer de bom, a gente comemora. Tá certo? Okay. Mas não é medicamento. Ok. O sérum poderia ser usado em dermatite espongiótica? Eu não tenho nada contra você usar em dermatite da Rie, que é uma ceratose folicular. Eu não vejo nada contra, não. Quem estiver usando, ou faça. E acho que essa pessoa já me perguntou no passado isso. Não sei se é a mesma pessoa ou é um segundo caso. E me mostre foto no WhatsApp, que de repente eu posso estar complementando com outra coisa, posso estar sugerindo ideias, tá? Porque a gente está vendo uma gama de coisa que está se transformando com a linha. Doutora Márcia, qual é o melhor procedimento para o caso da queda de cabelo? Olha, você tem queda de cabelo androgenética, que é a entrada no homem, ou então a coroinha. E vejo mulheres também que fazem essa queda porque o pai é calvo, o tio é calvo, tem esse caso na família. Você tem queda por excesso de produtos que você usa no cabelo, como as escovas progressivas e alisamentos. Você tem queda por anemia. Você tem queda por um problema de tireoide.
as causas, é um leque para a queda. Eu, particularmente, tenho feito atualmente no consultório Nara e tenho feito sérum para queda de cabelo. E eu acho que funciona muito bem. Agora, se a pessoa fala, não, mas a minha queda está muito, muito forte, procure uma dermatologista ou uma esteticista que faça microagulhamento. Geralmente o microagulhamento tem 2,5 milímetros, ele já chega na derme e lá já tem uma conexão que vai chegar onde eu quero para cuidar da queda de cabelo. Tá certo? Não abafe com boné, porque acelera a queda. Remova sua dermatite seborreica, porque o sebo acelera a queda. Use um shampoo sem conflito nenhum de interesse, um cetoconazol, um Pielus shampoo, um Doctar, que são shampoos que vai remover essa oleosidade. Crianças podem usar produtos da Ginesse? Eu falo o seguinte para o pessoal, criança tem uma riqueza de hormônio, criança tem uma riqueza de fatores de crescimento, crianças têm uma riqueza de ácido hialurônico, ela não precisa usar. Criança tem que se alimentar bem, tá? Se você está falando de criança ou adolescente, se for crianças, se porventura ela não estiver se alimentando bem, ou for criança de difícil, que não gosta de se alimentar legal, pode estar fazendo Nara, né? Mas foge de Luminesse. Para que ela quer fator de crescimento se ela tem uma pista de fator de crescimento que vai daqui até o Guarujá? Ela não precisa. Nada disso. Criança não usa Ageless, não usa fator de crescimento, sem necessidade. Criança pode fazer um Reserve, pode fazer um Vidacel e pode fazer um Nara, sem problema. Tem uma outra pergunta aqui. A pessoa que toma Vidacel, Reserve e Nara pode tomar todos juntos ou cada um em um horário? Pois é, o que acontece? Nós temos uma riqueza, uma gama de antioxidantes e antirradicais livres. O que são os radicais livres? Sol, acúmulo de estresse, uma alimentação inadequada. Tudo isso vai gerar radicais livres, né? Eu, Márcia, eu faço Reserve pela manhã. Lá para as 10 da manhã eu faço Vidacel com mamão. E à noite eu tomo Nara. Ou eu tomo Nara. Porque eu tive um problema gástrico importante, eu abandonei todos os meus remédios. E hoje eu consigo que o meu abdômen não fique estufado, eu não tenha empachamento como eu tinha, uma sensação muito ruim, eu tive síndrome do colo irritável. E eu mostrei ao meu médico que depois do Nara, meu intestino voltou a funcionar normalmente, eu aboli todos os medicamentos. Mas vai entrar aí tanta coisa que aí você vai ter que realmente fazer uma escolha. O Reserve pode permanecer, o Nara pode permanecer, Vidacel mal nenhum, e você pode estar entrando com o Finit, por que não? Ou então você pode falar, Márcia, porque veja bem, o Finit vai alongar os telômeros, o Reserve vai trabalhar sua concentração, vai livrar você de cânceres, comprovadamente. O Nara são suplementos vitamínicos que vai melhorar a sua energia. Então, eles se completam, entendeu? Eles se completam. Se a pessoa puder usar tudo, legal. Mas se ela não puder, ela pode optar. E na época eu vou explicando. Não tem problema, não. Ok, doutora. Tem mais uma outra pergunta aqui, da Lorena. Minha filha de 11 anos tem dermatite atópica nos braços que não consigo tratar. O sérum serviria? Olha só, a dermatite atópica é uma dermatite que nasceu com ela, fruto de pai, mãe, alguém na família que tenha tido bronquite, asma, não sei bem quem, e ela tem uma pele muito ressecada, os banhos não podem ser demorados, aí entrou, saiu, não pode ficar se lavando horas com sabonete. Existe também hoje no mercado, já vou dando uma dica para ela, é o Nutratopic, é o único creme feito para dermatite atópica, então tem que usar o Nutratopic, tem também o sabonete Nutratopic. O que eu faria para essa criança? Nas lesões mais fortes que se dão atrás do joelho e que se dão na flexura do cotovelo, aí ela usa o sérum, quando estiver mais fortinho, inclusive no rosto. Mas o sabonete é fato e o corpo todo com o Nutratopic também é fato. Fique com sérum só nas áreas mais fortes, mais alérgicas, corte o banho quente
que piora consideravelmente, e corte os banhos demorados. E evite roupa preta, que o calor da roupa preta piora muito a dermatite atópica. Maravilha. Tem uma pergunta aqui da Gláucia. Ela pergunta o seguinte: a mulher que está amamentando pode usar o que para flacidez? Veja, eu prefiro que ela faça o Naara. Você sabe por quê? Porque o nosso body é complicado, porque ela está amamentando já no finalzinho, no início, como que é isso? Porque o body tem fatores de crescimento, entendeu? Ela não explica aqui, Então, pois é, então, dando prosseguimento, eu não gosto de fazer nada em amamentação e gestante. Eu vou te falar por quê. Se der algum problema, o obstetra vai colocar na nossa conta. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Geralmente eu falo, gestante tem que tomar ácido fólico, usar protetor solar e rezar para o neném vir com saúde. Ponto. Depois a gente faz as coisas. Ah, mas ela está amamentando. Tudo que a gente usa vai para o leite. Pode prejudicar a dentição, pode prejudicar o desenvolvimento da criança, tá? Porque ela pode usar o ela está com 4 meses de amamentação. Então, ela pode fazer à vontade, se ela quiser usar o Daily, ela pode usar o Reserve, ela pode usar o Naara, ela pode até usar o Ageless, que o Ageless, ele não tem fator de crescimento, ele ainda vai dar um up se ela quiser sair, ela usa o Ageless e põe alguma maquiagem seca e vamos segurando isso aí até o final da amamentação. Mas o cleanser não pelos ácidos, o sérum não pelo fator de crescimento, o night não pelo fator de crescimento, o body não pelo fator de crescimento.